Por que a morte de Jiraiya em Naruto não faz sentido? Eu vou provar pra vocês que não faz sentido nenhum mesmo. Mas antes, se inscreva no canal se não for inscrito e bora lá. A morte do Jiraiya é sem dúvidas uma das mortes mais tristes de Naruto, né? Não só de Naruto, mas dos animes, né? Mas se eu dissesse que ela não faz sentido nenhum, principalmente considerando a morte no anime, acabar com Jiraiya para o Naruto ter uma ascensão é uma ideia ótima, não é uma ideia ruim. Porém, a maneira que foi executada essa ideia não me agradou muito. E por isso que eu falo que não tem sentido. Mas antes, vamos voltar um pouco, vamos saber o que aconteceu. O Jiraiya, ele fala com a Tsunade dizendo que iria investigar a Vila da Chuva, né? Onde é uma vila fechada, que ninguém sabe quem controla. A Tsunade sente que ele vai morrer e tem todo aquele climinha que realmente parece que ele vai morrer. E até a própria abertura denuncia que ele vai morrer. Eu achei, pô, meu Deus do céu, né? Tava muito na cara que ele ia morrer, só que a missão dele era saber quem controlava aquela área. Ele se despede da Tsunade e vai à Vila da Chuva. Quando ele chega na Vila da Chuva, facilmente ele se enturma lá com alguns aldeões e consegue pegar algumas informações. Sabe que quem controla a área é alguém chamado Pain, que ele é até visto como um deus ou uma entidade para aqueles moradores locais, né? Ou seja, se a gente analisar de maneira lógica, a missão dele estava praticamente concluída. Ele sabia o codinome da pessoa que controlava a área, só que ele não sabia exatamente quem era, né? Então estava quase concluída, né? Com a missão dada, a missão cumprida, ele vai atrás de saber quem é que controla a área. E ele se encontra com a Konan. Tem um diálogo com a Konan e ele sabe que quem controla ali provavelmente deve ser ou o Yahiko ou o Nagato, né? Porque se a Konan ainda está viva, significa que os outros também estariam, né? Então só de encontrar a Konan em si, ele já tinha as respostas para a missão dele. Beleza, quem tá controlando a região ou é o Yahiko ou é o Nagato. Chegam dos caminhos do Pain, né? E eles têm uma luta, ele ativa o modo sábio, etc. E todo mundo sabe. E ele vê que esse caminho tem um Rinnegan, tem os olhos do Nagato. Ou seja, reforçando mais uma vez a tese que quem estava controlando a área ali ou era o Yahiko ou o Nagato. O Nagato tava minimamente, tava certeza que o Nagato tava envolvido nisso daí. Eles têm uma luta, o Jiraiya consegue vencer, né? Vem depois mais outros dois caminhos para ajudar aquele caminho anterior. O Jiraiya consegue vencer os três usando o Genjutsu e até então ele saía como vencedor, né? Porém ele é surpreendido por outro caminho do Pain que chega nas suas costas e acaba levando um dos seus braços. Então depois os seis caminhos de Pain se apresenta, inclusive os três que eles tinha derrotado. E nisso eles têm um diálogo muito grande e dava pra saber que quem estava ali ou era realmente o Nagato ou o Yahiko. O Pain, ele não dá nenhuma resposta clara ao Jiraiya, só que desde o encontro com a Konan, o Jiraiya já sabia que quem controlava ali ou era o Yahiko ou era o Nagato. Ou seja, ele lutou, perdeu um dos braços, né, por uma informação que ele já tinha ali quando ele encontrou a Konan. E isso não é nem o pior, isso não é nem o pior da trama. Na minha opinião, consegue piorar do que isso, consegue piorar. Depois dos seis caminhos do Pain se apresentar, o Jiraiya já tá totalmente sem chakra, sem um dos braços ferido, né? E ele é atacado pelos seis caminhos de Pain, né? Porém, ele estrategicamente consegue pegar um dos caminhos, levar pro sapo e derrotar ele. Então, após derrotar ele, ele já perde o modo sábio, né? E já tá sem chakra, já tá totalmente esgotado, né? E sem contar que também tava sem um dos braços. Ele tem uma conversa com o sapo, né? Dizendo que ele iria voltar ao campo de batalha porque ele tinha que pegar mais informações. O sapo fala pra ele não ir, mas ele não escuta, ele vai. Então se a gente parar pra pensar de maneira lógica, né, não faria sentido ele voltar pro campo de batalha, sendo que a missão dele já tava praticamente cumprida ali só do encontro com a Konan. Já tava cumprida, entendeu? Já tava cumprida, ele já sabia quem controlava a área ali, ou era o Nagato ou era o Yahiko. Uma resposta que ele não teve, mesmo lutando. Porém, o Jiraiya, né, quando ele sai do sapo e vai ao encontro dos caminhos do Pain novamente, eu, você, etc, já sabia que ele ia morrer. Só que pelo menos eu pensei que ele iria pelo menos fazer alguma coisa ali, sabe? Mandar um Rasengão, mandar alguma coisa antes de morrer, porque ele não iria sair de lá justamente pra morrer. Não faria sentido na minha cabeça, né? Mas foi exatamente o que ele fez. Ele saiu lá, o caminho já pegou a garganta dele, já não conseguia mais falar, e depois os outros caminhos acabam perfurando ele, sem dar tempo nenhum dele fazer nada. Então ele saiu literalmente pra nada. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar dois exemplos pra vocês. Se era pra ele ter morrido, se era pra ele ter saído e feito algum sentido, era pra ele pelo menos ter feito algo parecido com o que fizeram em Dragon Ball na luta do Gohan do futuro contra os androides. O Gohan do futuro ele ia perder aquela luta, mas mesmo quando ele tava ali pra perder, ele faz o Kamehameha dele e tenta vencer, mesmo assim, e ele perde, mas ele faz alguma coisa. O Jiraiya não, o Jiraiya saiu pra morrer, ele saiu do sapo ali pra morrer, não saiu pra fazer nada, ele não fez nada, ele saiu lá, o cara pegou o pescoço dele, já morreu, foi isso, não fez sentido. Seria melhor ele não ter escapado, consegue entender? Não seria melhor ele não ter escapado, porque ele escapou, voltou
lutou pra morrer. Não faz sentido. E o outro exemplo que eu queria dizer é muito parecido. O Jiraiya fez algo muito parecido com o que fizeram com o Ed Manson, não sei se é assim que se pronuncia, da série Stranger Things. E o cara tocou lá o Master of Puppets, ele conseguiu escapar lá dos morceguinhos, depois ele volta do nada, falando, não, vou lutar com os morceguinhos, e ele morre. Ele literalmente se mata, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Na minha opinião, isso é uma falha de roteiro terrível, porque um personagem como o Jiraiya não era pra ter morrido de uma maneira dessas, na minha opinião, entende? A tomada de escolhas que o personagem tomou na sua morte foram patéticas, foram burras, entendeu? Então, não sei como que isso foi aprovado e animado, né? Mas tá bom. Kishimoto realmente no Shippuden, ele fez muita cagadinha, né? Isso é fato. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deixa o like.